muitas pessoas, né? Ou seja, todas as pessoas, elas querem ter resultado na vida. Não tem exceção de ninguém. Todas as pessoas, elas querem ter um resultado na vida. E por que que as pessoas, elas querem ter resultado na vida dela? Por exemplo, quem trabalha, seja como funcionário, seja como chefe, quer ter o resultado no trabalho. Nos relacionamentos, a esposa, o esposo, quer ter um relacionamento, quer ter resultados positivos. O estudante, a pessoa que está estudando medicina, pedagogia, seja qual for a formação que a pessoa esteja fazendo na vida dela, ela também quer ter resultados. Só o que a gente não entende, muitas pessoas não entendem, é que muitas pessoas, elas querem ter resultado, ou seja, elas querem colher fruto daquilo que elas não estão plantando. E é por isso que hoje eu quero que vocês abram, por favor, em Eclesiástico 11, capítulo 11, versículo 6. E aí a gente vai entender o que acontece com muitas das pessoas e até mesmo o que já aconteceu conosco. E pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não retires a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará, se é esta, se é aquela, ou se ambas serão igualmente boas. Gente, aqui a gente vê a lei da semeadura. A semeadura, né, na palavra, na Bíblia, ela representa as nossas ações, as nossas atitudes e as nossas escolhas. Porque a semear é a forma como a gente vai plantar. É como se a gente fosse plantar. E a semente é as nossas ações, as nossas escolhas e as nossas atitudes no dia a dia. Só que muitas pessoas, elas estão querendo plantar, estão querendo colher algo, como eu falei para vocês, só que elas não estão plantando. É aquela esposa ou aquele marido que ele quer colher um casamento abençoado, um casamento próspero, feliz, mas como é que eu tenho plantado, né, as atitudes, as minhas escolhas, as minhas ações, como é que eu estou fazendo isso dentro do meu casamento? Um exemplo, né? Eu tô ali, eu tenho o meu esposo, ele não é convertido, um exemplo, né? Ele não é convertido e eu tô ali de manhã cedo, eu planto, no sentido, eu tomo ação, eu trato ele bem. Só que eu não tô vendo resultados positivos naquele relacionamento. Então é como se eu tirasse ali a minha mão e deixasse de agir, deixasse de crer em Deus, que Ele vai mudar, que Ele vai melhorar. E eu não tô plantando, eu não tô semeando. Mas aqui a palavra deixa bem clara. Pela manhã semeia a tua semente, ou seja, pela manhã, logo cedo, semeia a tua semente, ou seja, a tua ação, a tua atitude, a tua escolha, seja qual for ela. E não retiras a tua mão, porque tu não saberás se é aquela ou ambas serão igualmente boas. E aqui, gente, eu fiz a minha anotação, porque eu não posso esquecer isso que eu vou falar para vocês. Há uma diferença entre a ação e a atitude. E aí eu vou ler aqui, porque eu não quero esquecer nada. E aí vocês vão começar a entender, e eu comecei a entender, e eu tenho prestado atenção na minha vida, porque isso aqui me deu um clique na minha forma de pensar e na minha forma de agir. A ação, ao semear, se refere ao ato físico de semear, ou seja, o que você faz externamente, aquilo que todo mundo está vendo, para plantar semente. É o movimento, é a prática, é o gesto em concreto. Por exemplo, ajudar alguém em necessidade, dar um conselho, investir tempos nos recursos, né, no meu trabalho, em uma faculdade, um curso que eu estou vendo, tudo isso o meu semear, o meu plantar que eu estou fazendo em ação.
exteriormente que todo mundo está vendo. Agora, a atitude ao semear é o estado interior. É o meu coração, é a intenção por trás daquela ação que eu semeio. Se refere ao pensamento, ao sentimento ou à disposição interna com que você realiza a ação. Por exemplo, tem a forma de semear uma atitude correta. Como é que eu semeio de uma forma correta? Como é que eu tomo essa atitude correta? É quando eu semeio com generosidade, com amor, com humildade, com fé. E qual é a atitude que eu semeio que não é correta? É quando eu semeio com orgulho, com ganância, com vaidade, com interesses próprios. Aí a gente vê aqui, gente, aquela parte que Deus fala, que quando a gente lê os evangelhos, a gente vê que Jesus, ele batia de frente com os religiosos e hipócritas. Porque os religiosos, né, os fariseus, eles faziam muitas coisas. Quando eles estavam jejuando, quando eles estavam orando, tudo ele fazia para que todo mundo, para que fosse visto por todos. Só que a intenção, ou seja, a atitude que ele fazia no interior deles era de forma hipócrita. Ele não fazia para honrar e para glorificar o nome de Deus. E aqui nós devemos olhar para cada uma de nós e a gente buscar durante a nossa vida o que a gente está fazendo, qual é a intenção que a gente está fazendo aquilo. Porque a palavra fala que tudo que a gente for fazer, a gente deve fazer de coração como se fosse para o Senhor. Só que os religiosos e os hipócritas, né, os fariseus naquela época, eles não faziam como se estivesse fazendo para Deus. Eles faziam porque eles queriam ser reconhecidos pelas pessoas, eles queriam receber elogios. A intenção do coração deles era ruim. Então a gente tem que ter muito cuidado e a gente tem que prestar muita atenção como é que tem sido a nossa intenção, as nossas ações, até mesmo nos pequenos detalhes em casa, quando eu vou lavar uma louça, quando eu vou lavar um banheiro, quando eu vou ajudar alguém. Será que eu estou fazendo aquilo realmente com humildade, com amor, com carinho, ou se eu estou fazendo ali com a intenção ruim? A palavra fala que quando eu semeio da carne, é da carne que eu vou colher corrupção. Mas quando eu semeio, ou seja, eu planto no Espírito, eu vou colher para a eternidade. E aqui Deus chama a nossa atenção para a gente nos vigiar, né? Porque a palavra fala também que nós devemos nos examinar nós mesmos, para ver se há alguma intenção no nosso coração ruim. Então, tudo que eu for fazer hoje, eu tenho buscado esse temor a Deus. De tudo que eu estou fazendo, eu penso, meu Deus do céu. E aqui a gente vê um exemplo muito claro, que eu já fiz isso, quem não fez, que tira a primeira pedra, mas eu já fiz isso, não faço mais, mas já fiz muito tempo atrás. Sabe, nas redes sociais, quando você quer postar algo, você não tem coragem de falar diretamente na pessoa, então você quer dar uma indireta, você vai lá e posta uma frase, mas você quer atingir a uma pessoa. E aí, às vezes, você quer atingir aquela pessoa, mas você atinge outra. Aí, às vezes, a pessoa fica meio chateada com você, mas você nem sabe, porque você não queria postar aquela mensagem para atingir aquela pessoa, você queria atingir outra pessoa. E aí, se naquele momento que a gente fosse postar, e é isso que eu faço hoje, tudo que eu vou postar, eu examino o meu coração, eu examino a intenção daquela postagem, eu penso, isso aqui vai realmente edificar as pessoas? Isso aqui realmente vai ajudar? Ou eu tenho a intenção de machucar alguém? Ou eu tenho a intenção de criticar alguém? Ou eu tenho a intenção de machucar? Porque Deus fala que aquilo que o homem planta, ele vai semear. Toda a semente que a gente planta, a gente vai colher um fruto
da natureza daquela semente. Se é algo bom, eu vou colher algo bom. Não tem como... se tem uma coisa na nossa vida que ninguém pode interferir, é na nossa colheita. Se eu estou plantando coisas boas, coisas positivas, eu vou colher isso. Mas se eu estou também plantando coisas negativas, coisas ruins, eu vou também colher isso. Só que a gente tem que ter um entendimento e a sabedoria de entender que tem coisas na nossa vida que a gente vai levar um tempo. Tem frutos, tem sementes que levam um tempo a mais para ela brotar, para ela crescer. Um exemplo claro é o bambu chinês, que ele leva a cerca de 5 anos para brotar da terra. Imagina aí, 5 anos. Você planta o bambu chinês, ele começa, para ele começar a brotar da terra, leva cerca de 5 anos. Só que, aparentemente, a gente não está vendo ali o que está acontecendo por baixo da terra. Mas há um processo ali embaixo que as raízes estão sendo afirmadas ali embaixo, porque essas raízes firmes na terra vai precisar lá para o futuro, lá na frente, porque o bambu, quando ele cresce, ele começa a crescer, é rápido, cerca de 3 semanas ou mais, mas ele cresce 30 metros, imagina aí, olha só, 30 metros é muita coisa. Então, se ele realmente não tivesse ali firmado bem na terra, ele ia cair. E muitas vezes isso a gente tem que trazer para nossas vidas. Às vezes a gente quer colher algo, mas a gente não está pronto, a gente não está espiritualmente forte o suficiente para receber aquilo que Deus quer nos dar. Deus, ele não vai dar algo para nós se a gente não está prontos espiritualmente. Porque aquilo que, quanto mais é dado para uma pessoa, mais é cobrado. E a gente tem que entender que se a gente quer algo de Deus ou algo espiritual, a gente tem que estar pronto espiritualmente também. Porque eu tenho que entender que a minha luta, a minha guerra, a minha batalha não é contra a carne, não é contra as pessoas, é contra as forças espirituais. E eu tenho uma história que é verdade, é verídica. Isso aconteceu até na minha igreja, mas lá no Brasil, que o pastor contou a história e é muito forte. Por causa que tinha um obreiro que ele saía para evangelizar. E no que ele saía para evangelizar, ele ficava olhando as mulheres na rua, né? E aí todo mundo via que ele estava olhando para as mulheres na rua. E aí, assim como como as pessoas viam, o diabo também estava vendo. E um dia ele no salão, trabalhando no salão, querendo lá ajudar as pessoas, só que espiritualmente ele estava mal. E um diabo se manifestou numa pessoa e deu uma surra nesse obreiro na frente de todo mundo, tirou a roupa dele e deixou ele nu. Olha por que isso aconteceu. Porque ele não estava bem espiritualmente. Então, quando a gente quer ajudar pessoas, a gente tem que estar bem espiritualmente. Eu tô aqui falando para vocês, mas eu tenho que observar as minhas atitudes para que eu não venha ser hipócrita. Se acontece algo no meu dia, se eu faço algo que eu vejo que o Espírito Santo fala isso aqui não tá certo, eu já me corrijo rapidamente. Eu tento não viver na hipocrisia porque isso traz um peso para minha vida. Se a gente quer ajudar as pessoas, se a gente quer falar da palavra, a gente tem que estar bem com Deus. Porque senão aquilo vai ser uma maldição para a nossa vida. Eu não sei se vocês estão acompanhando o caso de Los Angeles, né? Que tá aquele fogo todo, né? Todo mundo tá acompanhando. E vocês viram o caso do pastor, né? Que lá na parte lá no bloco do condomínio dele, a única casa que não foi queimada foi a dele. Quem já viu essa reportagem? No Instagram, não sei como é que tá no Facebook, mas todo mundo falando. E aí até ele chora porque ele fala, né, ele agradecendo, porque, gente, é muito forte. Todas as casas queimadas, mas só a desse pastor estava intacta. Mas não é porque ele era pastor, porque o título não salva ninguém, o título não protege ninguém. Eu tenho certeza que ele tinha uma vida digna diante de Deus. Ele prega o que ele fala, ele vive o que ele prega.
ele tem obediência, ele vive em retidão. Porque quando a gente vive nessa obediência, quando a gente realmente prega, vive o que a gente fala, a gente tem essa autoridade na nossa vida. Jesus, ele tinha autoridade, as pessoas se admiravam quando ele falava, não era só porque ele era Jesus. Sim, ele era o Filho de Deus, mas ele vivia o que ele falava, o que ele pregava. Ele era o exemplo perfeito, né? Então a gente tem que ter a gente tem que entender o que eu vou plantar, eu vou colher. Então seja o que for que você está querendo hoje na sua vida, para e pensa. Eu estou plantando os frutos certos? Eu estou plantando os frutos do Espírito Santo, que é paciência, que é amor, que é alegria, que é domínio próprio? Ou eu estou plantando os frutos da carne, que é inimizade, ciúmes, inveja, traição? Porque de Deus a gente não zomba. Eu até anotei aqui. E tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens, sabendo que receberás do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo, o Senhor, servis. A quem fazeis agravo. Agravo é ato de ofensa, injustiça ou prejuízo causado a alguém que, você fizer. Quem faz isso, recebe o agrado que fizer, ou seja, a injustiça, pois não há exceção de pessoas. Ou seja, se eu faço algo de errado, de injusto, eu tento prejudicar alguém, eu vou colher aquilo. Então a gente tem que ter muito cuidado no que as nossas ações. Então quando a gente sair hoje daqui dessa reunião, vamos parar no nosso dia e pensar, amanhã quando eu acordar pela manhã, qual é a atitude que eu vou, qual é a ação que eu vou tomar? E qual é a atitude, a intenção do meu coração? O que eu estou fazendo? Quais escolhas que eu vou escolher? Porque até nas escolhas eu vou escolher, a gente escolhe coisas boas ou coisas ruins. A gente tem o livre hábito de escolher tudo que a gente quiser. Deus, ele não nos deixa preso, acorrentado. A gente tem a palavra para nos guiar. E por isso que é a importância da gente ler essa palavra. Eu não sei se alguns de vocês assistiram o vídeo que eu mandei hoje do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é ele que vai nos ensinar todas as coisas, mas eu preciso dessa palavra para me guiar na verdade.